Sejam muito bem-vindos a mais um programa Tricetados. Como sempre, vocês pedem e ele volta. Dispensa apresentações o meu amigo Fábio Augusto, História Inteligente. Fábio Augusto, me conte, meu amigo, como é que vai a vida? Olha, a vida vai muito bem, mas acontece cada uma com quem é historiador. É sério, Fábio? Me conta, tens visto muitos momentos históricos importantes? Muitos momentos históricos, engraçados, cômicos, absurdos, Então envolvendo a história, né? A nossa história? Profissão de historiador. Ah, é? É. Então vamos contar aqui, vamos compartilhar com vocês, nossos telespectadores, um pouco a respeito das novidades da vida de Fábio Augusto. Conte-me. Bom, a história, né, como um todo, trabalhar como historiador, as pessoas pensam que tem aquele glamour, né, de você ir para os arquivos, fazer aquele trabalho de resgate. Tem essa parte. Mas, assim, também tem aquela parte que consideram menos glamurosa. Ah, é? Qual é? Que é uma sala de aula? Que é a sala de aula, que é o professor que ensina matéria decorativa, que é o professor mal remunerado. Que decorativa, não tem nada, que não tem nada. Porque você precisa aprender a pensar. Isso, com certeza. E você só aprende a pensar através das ciências humanas, né? Com certeza, mas infelizmente o grosso da população ainda acha que história é uma matéria decorativa e associam ser professor de história. Calma que eu ainda vou te falar uma outra coisa. E essa história agora dessa geração de achar que professor é empregado deles. Isso. Né? Exato. E não empregado como um colaborador, empregado como alguém abaixo numa escala social, né? Com certeza. Assim, a situação que... Lá vem história. Lá vem história, né? Senta que lá vem história. Vai. Ser professor, principalmente das ciências humanas, né? Ainda mais na educação básica ou em cursos preparatórios, as pessoas fazem a associação de alguém que é mal remunerado. E aquela coisa... E não é, Fábio? E não estão totalmente errados. Não estão totalmente errados. Não estão totalmente errados. É nesse caminho aí. Não é? Olha a situação Isso aqui não é o Japão, onde todo mundo se curva o professor, né? Exato. Olha a situação até cômica, depois eu fiquei refletindo, que aconteceu comigo semana retrasada. No curso preparatório onde eu trabalho, eu tenho turmas incríveis. Eu tenho alunos que têm um nível de leitura muito bom e que participam ativamente das aulas de história. Professor, eu li em tal livro, eu vi em tal pesquisa, se eu poderia comentar, a gente tem uma aula bem densa, com um debate e tudo mais. E tem alguns alunos que se destacam, que eu falo assim, vocês dariam ótimos historiadores no futuro. Só que eles estão ali se preparando para cargos militares, para carreira... principalmente para a carreira militar, né, no caso no qual eu dou aula, cuja remuneração é muito boa. Nossa, é muito boa. Aí, no final da aula, eu gosto de conversar com as mães dos alunos. Sentei na mesa, fui conversar. Eu falei, mãe, você nem sabe. O seu filho participa de todas as minhas aulas. Tá de parabéns. Tá de parabéns. Daria um ótimo historiador. A expressão da mãe mudou na hora. Ela disse o seguinte: tá repreendido em nome de Jesus. Você acredita nisso? Não basta ser professor, tem que ser humilhado. Tem que ser humilhado, com certeza. Aí eu fiquei comigo já rindo, né? Mas por que, mãe? Ela, historiador não ganha bem. Eu não quero que meu filho fique sem dinheiro. E mentiu? E mentiu. Aí depois eu fiquei, e mentiu? Gente, que loucura! Aí depois eu fiquei refletindo, fui pra casa e fui pesquisar tudo, né? A carga horária do professor na rede pública, tanto estadual quanto municipal, quanto tá uma cadeira. E olha, o professor
De fato, para dizer que consegue passar bem, tem que ter no mínimo 2 ou 3 cadeiras. Fábio. É. E é engraçado isso que na hora, todo mundo precisa de dados de humanas, na hora que o bicho pega, todo mundo precisa de compreensão e Sim. tudo. Mas eu tenho uma... como é que eu posso dizer? Digamos assim, simbolicamente, uma afilhada, cujos pais são de uma carreira muito bem remunerada, que estuda história, é apaixonada por história, como nós, estuda história e um dia perguntaram pra mim, e os teus filhos estão estudando o quê? Aí tal e tal e tal. E tua afilhada tá estudando o quê? Aí, história. Hã? Mas ela vai fazer outra coisa, né? Não, história. Como assim história? Ela vai ser historiadora? Historiadora. Mas depois ela vai estudar outra coisa, né? Não, ela ama história. Aí a pessoa assim comigo, assim com uma cara de desapontamento, eu digo, meu Deus, minha mãe foi uma historiadora tão feliz, viveu assim... como professora, o Fábio sabe, até em cima da cama, quando não mais andava, ela tinha alunos à sua volta, dava aula em cima da cama. Sabe, a Beth Carvalho da história? A Beth Carvalho fez um show deitada. A mamãe dava aula deitada, porque não se movia mais. E assim, digamos assim, pouco valor que as pessoas dão hoje à história. Sim. Às ciências humanas, de uma forma geral. De uma forma geral. Olha outra que me aconteceu. Semana retrasada também. Semana retrasada foi um negócio assim, fora do normal. Olha o que aconteceu. Gente, quando acontecem essas coisas, desculpa eu parar de interromper aqui, porque é quarta e quinta, né, Fábio? Quarta e quinta. Quarta e quinta é dia do Fábio passar o dia no cursinho para vestibular. E geralmente, na quinta ou sexta-feira, eu tenho que ficar falando com o Fábio até ele dormir, porque ele tá assim meio... ele tá meio assim, sem autoestima. Ser historiador, complicado. Me conta. Essa me aconteceu, mas foi antes de eu ir pro cursinho. E eu... Quer dizer, já preparando, Já preparando. Já se preparando e depois que eu soube, depois que eu cheguei no cursinho, o que tinha acontecido de fato. Eu tenho um perfil no TikTok, né? Antes de ir pro cursinho, eu fiz uma postagem. Eu fiz um texto... Aquele meu tipo de texto, né? Com a referência no final e tudo mais. Tu sabes, aliás, gente, eu quero falar pra vocês que eu não tenho interagido no Instagram, eu não tenho respondido nada de vocês no Instagram, nem nada. Eu acho que eu vou começar a entrar no TikTok também. Tá prometido isso há um tempão do Fábio começar a operar meu TikTok, mas... Vamos tentar. Santo de casa não faz milagre, entendeu? Então não adianta. Eu estou simplesmente... eu fui denunciada no Instagram. Eu não posso comentar, eu não posso interagir, eu não posso responder. Fui denunciada por um vídeo, né, específico, acho que não... falando de uma das formas de estudo das quais o Fábio se referiu aí. De uma carreira muito... que paga muito bem e tudo mais, mas que as pessoas, acharam que... acabaram fazendo outra associação. Exatamente. Fizeram uma associação meio que com tortura, né? Digamos assim, e fui denunciada e eu não posso falar, né? Então me conta do teu TikTok aí, que eu acho que eu vou ter que migrar pro TikTok. No meu TikTok eu não tive esse problema do banimento. O problema que foi em relação ao conteúdo. Fiz uma postagem, né? Foi sobre o caso Aria Ramos. Fiz uma postagem sobre o caso Aria Ramos. O que o caso Aria Ramos tem de censura? Gente, a gente não consegue. A gente tenta fazer tudo de acordo com as regras e o regulamento da plataforma, mas a gente não entende. Tá na plataforma cada coisa absurda, gente mostrando partes do corpo, gente fazendo não sei o quê, e a gente ali tá só tentando
falar sobre história, Isso. dar dicas para as pessoas estudarem, dar dica para as pessoas progredirem de vida, dar dica para as mulheres se defenderem, né, da violência contra a mulher. Enfim, e mesmo assim eu não sei a quem nós podemos desagradar nesse sentido. Nesse meu caso, não foi tanto assim, mas olha o que aconteceu. Fiz o texto. Gente, a Aria Ramos, só para quem não sabe aqui, desculpa, Fábio, interromper, era uma moça que era uma musicista muito conhecida na sociedade amazonense, que infelizmente padeceu num acidente enquanto tocava num baile no Ideal Clube, no antigo Ideal Clube, que depois a gente vai fazer uma matéria lá. Isso. Fiz o texto, né? Uhum. Meus textos não são curtos. Sim. Coloquei referências e tudo. Aí eu fui dar aula, voltei. Quando eu abro para ver qual foi o alcance do vídeo, os comentários que eu recebo. Muito texto. Próxima vez faz um vídeo. Detalhe, o tempo de leitura do texto que eu fiz era de no máximo 4 minutos. É muito tempo. É muito tempo. Eu fiquei pensando É nisso. impressionante. Assim, existem estudos que a turma não passa de segundos agora. Isso. Se você entrar em 1 minuto, você perde a atenção. Eu, claro, morri de rir, né? Mas depois eu fiquei pensando na situação e é uma tendência, infelizmente. É uma tendência não a nível por isso que tá todo mundo com local. síndrome do pensamento acelerado, né? É um fenômeno a nível mundial. Infelizmente a tendência é essa. E, inclusive acontece até mesmo com os vídeos. Os vídeos estão cada vez mais curtos. Porque, como você falou, a partir de determinado o tempo de retenção, de retenção já se dispersou. Não se consegue assimilar o conteúdo, tanto do texto quanto do vídeo. É por isso que hoje vocês veem, vocês que são mais velhos, se tiver um público mais velho aí, vocês veem que às vezes a pessoa tá falando sobre um tema importante e tá passando embaixo algum vídeo daqueles que prende a pessoa na imagem, né? Aqueles vídeos tipo satisfatórios, como o povo... Isso. Né? Que é picando sabonete, ou que mais, Fábio? Quebrando garrafa, comendo, coisas assim. E sabe o que isso me lembrou, esse caso? Da próxima vez faz um vídeo, né? De uma época da graduação, da minha graduação. Teve uma postagem que teve repercussão no Facebook, coisa de 2016 ou 2017. Ontem pra mim, tá? De um rapaz reclamando, um rapaz de um curso, acho que de exatas, reclamando pela quantidade de livros que ele tinha que ler. Ele empilhou uns 5 livros assim, uns 5 livros daqueles, né, de matemática. Aí a gente da história foi rebater, sabe com o quê? O quê? Com as pilhas de textos e livros que o Auxiliomar passava. Eita! A gente vai pedir intervalinho comercial e a gente volta para contar quem é Auxiliomar Ugarte. Voltando aqui para esse segundo bloco com o querido de vocês, Fábio Augusto de Carvalho Pedrosa, o nosso Fábio História Inteligente. Conta de novo um pouquinho do rapaz de exatas com 5 livrinhos. Foi uma publicação do Facebook, um rapaz estava reclamando, poxa, ficam falando da minha profissão, mas não sabem o tanto que eu tenho que ler. Aí ele postou a foto dos livros que ele tinha que ler, 5 livros assim, empilhados. Aí a gente do curso de História vai rebater a postagem com a pilha de apostilas e livros que o professor Auxiliomar... Só o Auxiliomar. Só o Auxiliomar. Só o Auxiliomar. Conte quem é o Auxiliomar Ugarte. Olha, gente, Auxiliomar Ugarte, para quem vai fazer história no futuro, né, ou já faz e a prova tá começando agora,
é a prova de fogo do curso de História da UFAM. O professor Auxiliomar, ele leciona no Departamento de História desde os anos 90 e ele é o nome da Historiografia Geral 1 e 2. Explica pra todo mundo o que é historiografia, porque mami já tá no céu, então... Pra mim é muito básico, né? Bom, gente, a historiografia é a história da escrita da história. Basicamente, nessas duas disciplinas, né, como eu falei, 1 e 2, nós vamos estudar a produção historiográfica de vários períodos, desde a antiguidade até a contemporaneidade. Positivada, escrita da história, não é isso? E pensem, eu lembro, eu tenho até hoje os meus textos, aquela reprografia do CHL. Nossa, aquela reprografia é guerreira. É guerreira. É guerreira, gente. Reprografia, pra quem é mais moderno, é a sala de Xerox. Se é que vocês conhecem o que é Xerox. Então é o seguinte, o lugar mais frequentado do campus da Universidade Federal do Amazonas não é a cantina, não é a parada de ônibus, não é o estacionamento, é sim a sala de reprografia. Nossa, quantos momentos bons na reprografia. Cadê a pasta do professor? Sumiu, e agora? Ah não, acabei de encontrar. Olha, não vai misturar o texto com o do outro. Porque o rapaz da reprografia, ele nunca dá conta de fazer um negócio naquele intervalo que a gente tem entre uma aula e outra, né? E por isso que teatrista já leva tudo impresso, né? Ou então manda por grupo de WhatsApp, plim, chega aí. Eu lembro quando o professor dizia 1 mês atrás, olha, vai ter prova. Mas não especificava se ia ser de consulta ou não. Quando era no dia, ele falava, gente, pode ser de consulta. Aquela fila na porta da reprografia para tirar a xerox do texto que ia ser usado na prova. Não, e detalhe, né? Que se a gente pensar uma coisa tão absurda, porque aquilo com o tempo cola, mas o professor deixava usar, consultar xerox, porque eu só deixo consultar notas. Deixava em alguns momentos, por Xerox, exemplo, não. Quando... Nota, na pior das hipóteses, o sujeito leu, fez as observações dele, Sim. escreveu e refletiu. Teve apenas algumas ocasiões porque os textos eram em espanhol e em inglês. Aí o professor possibilitou a consulta, mas mais para fazer citação. E interessante é que a gente é de uma época que a gente lia os textos em outras línguas, né? Isso. Aí a criança aqui foi fazer mestrado. E assim, sabe 5 livros que o garoto tinha que ler no semestre? A gente tinha que ler uns 8 por semana, né? E aí, o que acontecia? A maioria deles não eram em português. Só que a dinossauro aqui tá acostumada a ler o livro na língua mãe. Ela não usa Google Tradutor, entendeu? Então, assim, passa a ser um trabalho pesado. Sim, com certeza. E aí, a gente é da época que... O professor Auxiliomar aprontou uma coisa dessa com a gente. Entendeu? Xerox e outras línguas. Por que isso? Porque muitas obras não são traduzidas, tá? Isso. Porque muitas obras não têm viabilidade econômica das editoras traduzirem. Algumas obras não têm realmente interesse em traduzi-las. E aí os professores usam, né, alguns textos no original. O professor Auxiliomar fez isso com a gente. No primeiro período de 2015, ele chegou com um calhamaço desse tamanho. Olha aí para vocês traduzirem. Mas era em que língua? Espanhol. Não foi aquela... Não, em espanhol tudo bem, né? Mas assim, pensa... SGV usa alemão. Não, mas pensa. 2015, o pessoal recém saído do ensino médio. Foi aquele baque. Mas a gente conseguiu. Mas foi um baque. Mas não tem espanhol na escola? Não. No meu tempo eu não peguei, eu só tive aulas de inglês no ensino médio. Tinha inglês. Isso. É porque me falaram que agora o inglês foi substituído pelo espanhol, é verdade? Não sei te dizer. O que, assim, eu acho que é uma pena, eu vou te falar por quê. Porque é muito mais fácil você aprender espanhol fora da escola. Porque o inglês, eu sou da opinião que o inglês ou você aprende
muito jovem, vai aprendendo durante os anos, porque você aprender inglês adulto eu não acho impossível, não. E espanhol não, como ela tem a raiz, né? Muito parecida com a nossa. Gente, existem as línguas latinas, que vêm do latim, e as anglo-saxônicas, né? O inglês, o alemão, elas são línguas anglo-saxônicas. Eu acho que eu não preciso do nosso público, é super informado. Mas geralmente tem um jovem assistindo nessa hora de jantar. E tem as línguas latinas, que toda a sua base é no latim. Essas línguas latinas, elas são muito semelhantes. Inclusive tem palavras que são cognatas, né? Quer dizer, tem palavras que são iguais, né? Parecidas, né? Agora, as línguas de origem anglo-saxônicas, que não tem nenhuma raiz parecida com a nossa, ou você começa a aprender na infância, ou realmente eu acho que é bem difícil. Então, se realmente retiraram o ensino do inglês das escolas, eu só lamento, né? Porque na minha época existia um ensino de inglês e francês, né? Tanto que você podia fazer o vestibular tanto inglês quanto francês, você podia escolher a língua estrangeira, né? E também algumas escolas ainda tinham latim. Na faculdade a gente estudou latim no início, né? Principalmente as expressões jurídicas em latim e tudo mais. E o meu pai ainda estudou latim e grego. Que legal. Entendeu? Porque chamavam de clássico, né? Existia o clássico, o científico, né? E no clássico existia o ensino do latim, do grego. Pode parecer absurdo, mas são as raízes da nossa língua, né? Sim. Agora, o sujeito entrar, voltando ao que a gente estava falando, na faculdade, encontrar auxiliar com um texto em inglês, né? Aquele texto padrão tijolo. É punk, né? É a prova de fogo. Demais. Nossa. A prova de fogo pro tanto sujeito. que era, no meu tempo, hoje não tanto, mas no meu tempo era a peneira do curso. Com certeza, mas hoje, graças a Deus, existem os e-books e o Google Tradutor para ajudar a turma, né? Sim. Contem pra gente aí se vocês já estão usando, vocês que estão na faculdade agora, vocês já estão usando e-book e Google Tradutor. Fábio, conte mais das humilhações que todo bom professor passa na vida. Aliás, todo bom professor não. Todo bom estudante, operador de qualquer profissão da área de humanas passa na vida, né? Olha, eu lembro que quando eu falo para algumas pessoas que eu sou historiador, elas logo me perguntam, elas fazem uma observação completa, né? A fisionomia, a barba, o cabelo grande. Aí quando eu falo que eu sou historiador, eles perguntam, mas você é vermelhinho? Um jeito bem... A minha camisa Aliás, a tua camisa é laranja hoje, desculpa. É porque na tela ela fica alaranjada e aqui na frente da gente ela fica avermelhada. Gente, eu sempre rio quando alguém pergunta, você é vermelhinho? Independente do que você seja, se você seja de qualquer pensamento, você tem direito a estudar os cursos de humanas. Sim. Por que essa seletividade para estudar humanas, né? Sim. Infelizmente, né, a história, a filosofia, a sociologia são disciplinas que há um bom tempo elas são associadas a um pensamento transgressor, a rebeldia, porque elas têm essa carga de fazer você refletir sobre a sociedade. Não é sobre refletir, que também
só sobre refletir, porque existem muitos outros cursos em que se reflete bastante. Sim, né? também. E que não são tão rotulados. Mas existia um momento que era cult, um estereótipo de barba, cabelo, um visual meio riponga, porque era natural, um movimento hippie, que aí a gente pode fazer depois um programa falando sobre isso. Então meio que se estereotipou essas pessoas, né, os sociólogos, os jornalistas, os psicólogos, os historiadores, os filósofos. Eu sou de um tempo que, tipo, quando aparecia a lista dos formandos, né, do ano, que colocavam... Na época ainda colocavam impressos nos jornais, né? Turma não sei o que, enfim. E aí fazia brincadeira, lista dos desempregados, né? Gente, é triste, porque, por exemplo, você pensar que um filósofo, que às vezes é uma pessoa que tem um grande conhecimento, é rotulado como desempregado, sim, é no mínimo preconceituoso, né? É mesmo. Né? Um sociólogo tipo, ter que ser estereotipado como... Gente, eu tenho vários amigos sociólogos e vários amigos que são completamente diferentes. Pensamentos diferentes, né? E assim, esse estereótipo, ele é uma visão de um momento, sim, né? Sim. De um momento. E não se aplica hoje. Se você imaginar que Fernando Henrique Cardoso é um sociólogo, acho que a gente pode concluir essa história de que estereótipos, né? Concluir porque a gente vai ter que abrir um novo programa, de que esses estereótipos não combinam com nada. É a mesma coisa que dizer que, para ser de exatas, tem que ser oriental. A gente vai chamar a vinheta e aguardem o próximo programa.